Sejam muito bem-vindos ao Mielcast, o seu podcast sobre mercado imobiliário alagoano. Meu nome é Márcio Piscinini. Eu sou Joel Carvalho. E hoje nós estamos aqui com o Rodrigo Fragoso, é um advogado. É isso, Rodrigo? Seja bem-vindo. Obrigado, Márcio. Bom dia, Joel. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, prazer. Rodrigão, para a gente começar o podcast, eu gostaria de que você explicasse para o pessoal, certo? Como que funciona a celebração do contrato de compra e venda? A celebração de um contrato de compra e venda nada mais é do que uma avença entre duas partes que querem fazer um negócio jurídico, né? A aquisição de um imóvel, por exemplo, que é o caso de hoje. Entendi. E esse contrato de compra e venda, ele tem uma validade jurídica? Tem uma validade jurídica, no entanto, ele é só uma preliminar de um negócio que se concretiza com atos jurídicos formais, que seria a escritura de compra e venda e, posteriormente, o registro geral de imóveis. Entendi. Então, hoje, na realidade, só um contrato de compra e venda não teria uma validade jurídica, que antigamente era até chamado de contrato de gaveta, né? Ali, como a gente chama, é uma promessa de compra e venda. Então, as partes estão demonstrando o interesse em adquirir e em vender, né? E inclusive, pode ser estabelecido algumas garantias e a gente entende que é um instrumento válido, que gera consequências para as partes. No entanto, para a finalidade, que é a aquisição do imóvel, existem outros instrumentos que dão sequência, que de fato garantem o adquirente e o vendedor a concretização do negócio. Dessa transação imobiliária, Isso, no caso. da transação né? imobiliária. Então, na verdade, o contrato de compra e venda, essa promessa de compra e venda do imóvel, ela serve como se fosse para botar no papel o acordo que foi feito até que se finalize toda a transação de pagamentos. Exatamente. É só um ato inicial, né? Como já foi dito, é a manifestação da vontade das partes em realizar o negócio. E o papel do corretor nessa transação é de suma importância, porque, vamos supor, existe a questão das arras ou das garantias e tudo mais. Então, você tem que saber com quem você está negociando e o corretor faz esse papel e dá segurança às partes, por exemplo, nessa questão das garantias. Você não pode estar dando como garantia um valor específico para uma pessoa que não é proprietário, vamos dizer. Sim. Aí, nesse caso, vamos supor, eu estou lá celebrando um contrato aqui de compra e venda da compra e venda do imóvel. Aí, antes de evoluir o contrato, já foi assinado tudo pelas partes, alguma alteração desse contrato. Existe alguma maneira de fazer alguma coisa para adicionar nesse contrato ou você tem que cancelar esse contrato e fazer um novo? Você pode fazer um aditivo contratual, não tem problema, desde que as partes anuem, né, concordem com essa alteração. E eu não aconselho, eu aconselho que você cerque de uma assessoria, tanto jurídica como o próprio corretor, se for um profissional experiente, deixar tudo consignado no primeiro instrumento. Porque qualquer alteração posterior, muitas vezes gera dissabor entre as partes, né? Então, gera um pequeno atrito ali entre o pessoal, né? E assim, o negócio, como a gente fala, o negócio quando ele está quente, ele tem que evoluir. Quando ele esfria, muitas vezes o negócio deixa de acontecer. É verdade. Mas o aditivo, no caso, não perde sua validade. Ele tem a mesma força de contrato. Tem sim. Maravilha. Eu já passei uma situação dessa de questão de aditivo, que o pagamento estava para 30 dias e o comprador, no caso, ia fazer uma transação internacional e não conseguiu fazer a tempo hábil e foi feito um aditivo adiando por mais 15 dias o pagamento daquela outra parte. Foi uma coisa tranquila, mas que tem gera um desconforto. E tem que deixar claro por quê, né? Mas aí você já gera uma desconfiança da outra parte, que aí seria a vendedora, no caso. Exatamente. Eu passei por um caso também semelhante agora, até semana... Início do mês, mas foi se concluir só agora essa semana. O que aconteceu? Na hora de... Como foi feita uma parceria entre a Márcio Raposo, que é que eu trabalho, com o corretor autônomo, a parte do corretor ele acabou não informando que a conta da vendedora era uma PJ. Ele só botou os dados de pagamento e não especificou o CNPJ. O meu cliente foi lá, efetuou o pagamento com o CPF. Ou seja, retornou para a conta dele, só que ele também era de fora, era de Portugal, inclusive. E teve que ser celebrado um aditivo para que as partes ficassem ali, digamos que, cientes que a conta ia ser alterada, né? Porque foi dado um pequeno sinal de negócio para depois ser quitado na data da escritura, né? E essa questão
de mais de um corretor participando do negócio, ela é muito usual, né? Então, assim, você tem que ter muita confiança no corretor que está trabalhando para você, que porventura vai lhe dar segurança da parceria com esse outro corretor. Mas isso é extremamente comum, né? Existe essa... É o que a gente chama de parceria hoje no mercado imobiliário, né? Os clientes eles estão mais fidelizados aos corretores e os imóveis também. Então, acaba sendo natural isso. Às vezes, um corretor conhece o comprador, o outro conhece o vendedor, os dois se juntam para poder fazer a transação. Né? Aproveitando esse gancho, até eu sei que foge um pouco do assunto do contrato de compra e venda, se for feito por duas partes autônomas, digamos, que o autônomo a gente chama o corretor que ele não é vinculado a uma imobiliária. E ele celebra, digamos, um fica com o cliente, outro fica com o outro e acaba, digamos, não chegando no denominador comum na hora de pagar a comissão. Um corretor hoje, juridicamente, tem como acionar o outro? Rapaz, Joel, é o seguinte, o que não está firmado por meio de um contrato, você tem que conseguir provar judicialmente o que foi acertado. Não impede do corretor acionar a justiça e tentar reaver, tentar buscar o seu direito, mas sem essa comprovação documental fica muito mais difícil, né? Então, adendo aí, né? O pulo do gato pro corretor hoje é o quê? Documentar a parceria também. Outra coisa é uma coisa que ninguém faz. Isso é verdade. Outra coisa, Márcio, que eu achei muito interessante, de repente vocês com muitos anos de prática já adotam isso, é o chamado termo de visita, né? Isso aí a gente... Esse termo de visita eu acho que é imprescindível, cara, porque muitas vezes você apresentou o imóvel para um cliente e esse cliente de má fé, por trás ele entra em contato com o proprietário, fecha a transação e você fica de fora do negócio. E acho que esse termo de visita é uma prova mais do que cabal para você reaver essa sua comissão judicialmente. É uma questão de repente a CEDATA acha até que você já utiliza isso, né? Na prática, todo mundo sabe o que tem que fazer, mas não é muito usual, certo? E realmente, às vezes, acontece, assim, é alguma coisa que a gente comenta muito, que as relações, elas têm que ser através de ética e transparência, né? Então, Maceió é uma cidade que não é muito grande, a maioria das pessoas se conhecem, certo? E é comum, às vezes, você ir mostrar um apartamento e quando chega lá no apartamento, o vendedor conhece o comprador. E aí fica realmente uma situação, cara, será que eu vou ser passado para trás? Entendeu? Então... Mas de outro lado também teria que ser o termo de visita, às vezes ele se conseguisse fazer um documento que fosse mais simples. Mais simples. Né? Porque muitas vezes quando você vai mostrar um imóvel para o cliente e você pede para o cliente assinar alguma coisa já naquilo ali, o cara já fica, peraí. Desconfortável, né? Então, assim, talvez fosse o cara registrar com a foto ali que está com o cliente naquele imóvel, alguma coisa assim, já fica mais uma prova... Eu acho que o combinado não sai caro, né? Você de fato explicando a situação e de repente trazendo o relato de um outro colega que passou por isso, que aquele documento nada mais é do que a comprovação de que você está fazendo seu papel, seu trabalho. Eu acho que eu acho que é mais uma questão de costume, né? Isso, de cair na rotina, na verdade. Mas eu acho que também o grande problema que se encontra é que se a classe fosse obrigada a implementar esse termo, seria mais fácil. O que eu noto que acontece na prática? Como existe, não digo um excesso de corretores, mas existem muitos corretores hoje ativos no mercado, o que eles fazem? Para demonstrar um conforto para o cliente, eles acabam não levando o termo. Por quê? Porque você leva o termo, às vezes o cliente vai ler, já vai te fazer algumas perguntas técnicas, às vezes o corretor não está preparado para responder tecnicamente. Muitas vezes não sabe, nem sabe o que significa aquilo. Então ele vai acabar se gaguejando, se atrapalhando na explicação e o cliente fala, não vou assinar nada disso aí não, isso aí vai me complicar lá na frente para eu ter que comprar esse imóvel. Aí se o corretor não tiver o preparo, digamos, técnico, jurídico, para dar uma pequena explanação do que significa aquilo, ele acaba se queimando com o cliente. E daí que o corretor hoje faz? Como ele sabe que o corretor hoje está comigo, está com o Márcio e está com mais 3, sendo atendido ao mesmo tempo. Hoje é uma prática comum. Então, muitos acabam não tendo essas medidas para não deixar o cliente desconfortável. Para ele não chegar com outro corretor, eita, mas você não está aqui com o termo, mas o outro corretor estava.
Agora, se for um cliente esperto, ele fala, mas o outro corretor é mais sério, ele é mais profissional que você. É verdade. E vai acabar também fazendo filtro na E de próprio atendimento. repente, Joel, até entrando um pouco mais na minha área, se o advogado preparar esse tipo de termo de uma forma mais resumida, mais didática, com um linguajar mais adequado, acho que também facilita, né? Com certeza, com certeza. Um colega ontem até estava num evento, de um lançamento de uma construtora, e ele comentou comigo. E coincidiu, eu fui mostrar uma casa no Atlantis, e eu estava na casa do lado, mostrando para um cliente meu, e eu olhei ele na outra casa, estava à venda também, que era uma casa recém-construída. Ele me cumprimentou de longe, depois mandou um WhatsApp, daí, meu amigo, boa sorte, eu tô aqui atendendo o cliente. Só que a sorte dele foi que ele tirou proposta. Aí o vendedor declinou com a proposta. Diz que 30 dias depois ele foi mostrar a casa para outro cliente, quando ele viu essa cliente dele entrando na casa. Aí ele parou, tudo bem, ela acabei, ele ficou meio sem jeito, falou para ele que negociou com o construtor fez isso que você fez. Ele acabou esperando o corretor sair da jogada e negociou direto com a cliente. Aí a solução dele foi o quê? Foi assinar o Cresce, pedindo ajuda aí para ver os honorários. Os honorários dele. Construtor residente do condomínio, não. Se for, já tá complicado, né? Se for, eu sei quem é. Voltando aqui um pouquinho sobre a parte do que a gente estava falando sobre a parte de contratos, qual a principal diferença entre o contrato e a escritura do imóvel, Rodrigão? Basicamente é o que a gente havia falado. O contrato, ele é uma promessa de compra e venda. Então, você está demonstrando o interesse em realizar o negócio, né? A aquisição do imóvel. E a escritura é a efetivação desse contrato. É o primeiro passo, de fato, público, que garante ao adquirente que, estando tudo em ordem, né, a documentação e tudo mais, que essa escritura se tornará em um registro de imóvel. De imóvel depois, né? E essa análise toda hoje é feita pelo cartório, né? Pelo cartório, mas é imprescindível que o adquirente faça, e junto com o corretor também, faça essa análise antecedente, né? Tanto do imóvel como do proprietário do imóvel. Porque mesmo ele, na celebração do contrato antes da escritura, ele pode até ofertar um valor, né, de entrada. Isso. E se ele não se precaver dessas certidões, desses documentos, ele pode até ter um problema futuro para recuperar esse valor, né? Exatamente. Né? Existem instrumentos hoje no Código Civil que disciplina essas questões e, inclusive, com possibilidade de indenização e tudo mais, mas é uma dor de cabeça, né? Então, é melhor você se cercar dessas informações antes, né? De CNDs, de débitos de próprio condomínio, trabalhista, IPTU, possíveis averbações. Então, são questões que devem ser analisadas e é como se fosse um ritual que todo mundo deveria seguir. E tem outras situações que vão até além. Vamos supor, o proprietário mora em outro estado, o imóvel é daqui de Maceió. Então, você tem que buscar as informações do outro estado. Então, é por isso que o corretor é tão importante nessa jogada. Nessa parte, a gente, lá na empresa, a gente só coloca para venda os imóveis que já estão. A gente já faz um levantamento prévio de tudo. Pré-checagem, né? Exatamente, para colocar o imóvel à venda. Muito bom. Justamente para evitar a questão da frustração. Às vezes você vai e pega um cliente, leva naquele imóvel, o cliente vai, faz a proposta. Você vai celebrar o contrato de compra e venda, que seria a intenção da compra daquele imóvel. E aí, quando você vai levantar, chega lá, o cara está com algum problema que seria irresolvível, vamos dizer assim. Porque nem todo problema, nem todo débito do devedor gera um impedimento que a negociação seja feita. De um negócio. Lógico. Mas que tem que ser averiguado, tem que ser estudado, né? A situação financeira e do imóvel também, as certidões inerentes à aquisição. Isso aí é o primeiro passo, eu acho, antes mesmo da promessa de compra e venda. Sim, porque é como o Marcos estava falando, a vantagem da gente efetuar essa busca, essa pesquisa anterior, também não só para seguir um modelo, um padrão, a empresa ter um padrão,
Mas também, assim, o cliente, a gente nota muito que o cliente ele cria uma espécie de estereótipo por aquele apartamento. Se ele visita um apartamento, quando ele entra num apartamento lá, ele acha belíssimo o acabamento, o tipo de piso, às vezes está com um tipo de móvel um pouco melhor do que os outros concorrentes, ele já cria aquele padrão daquele imóvel. Aí, por exemplo, chega na hora de fechar o contrato, aí o corretor vai correr atrás para tirar a certidão, aí vê que tem um monte de empecilho. Aí o que acontece? O próprio corretor vai se perdendo com isso, não só o cliente vendedor, né, e o comprador que vai deixar de comprar aquele imóvel, mas o corretor também, porque para ele achar outro imóvel naquele mesmo modelo, aquele mesmo padrão de acabamento. Ele já criou o sonho na cabeça do cliente, o cliente já não... E assim, sabe, Joel, o nosso bem mais precioso é o tempo, né? Vocês podem deixar de fechar um negócio, poderia fechar um outro negócio por conta desse que já estava frustrado, já estava prejudicado já desde o começo por uma falta de análise prévia, né? Então, assim, tanto do cliente como o corretor. Então, perder tempo à toa, né? Uma coisa que eu faço bastante assim na minha vida, em todos os ramos que eu atuo, é tentar sempre antecipar um problema, sabe? Porque quando você antecipa alguma coisa que possa ser que aconteça, você vai ganhar justamente tempo e na maioria das vezes vai sair mais barato. Sim, com certeza. Porque você deixar acontecer o problema nessa parte. Então, assim, Rodrigo, resumidamente, como que a gente pode fazer uma transação imobiliária segura? São os passos da aquisição do imóvel. Basicamente, é a análise da vida do proprietário, né, da vida fiscal, da vida financeira do proprietário, análise documental do imóvel. Então, assim, o corretor tem que puxar uma certidão de ônus no cartório de imóveis, onde está registrado o imóvel. Uma CND na prefeitura. Um mínimo de 10 anos para ver de quem foi o imóvel, por quem foi transmitido, para quem foi transmitido esse imóvel, principalmente se há algum tipo de averbação no imóvel. Então, esse é o passo inicial. Feito isso, estando tudo ok, aí, né, você falou também o IPTU, né, então você tem que pegar uma certidão municipal, negativa municipal. Até certidão negativa trabalhista, eu acho que hoje em dia vale também, porque de repente o proprietário teve alguma dívida trabalhista inerente de um funcionário que trabalhava para ele, então esse bem ele passa a ser garantia pode ser uma garantia de uma possível execução trabalhista. Então, feito isso, estando tudo ok, né, passa para a produção dos instrumentos contratuais. Você faz uma promessa de compra e venda. Feita a promessa de compra e venda, cumprido as garantias iniciais, um possível sinal ou arras, aí vamos escriturar o imóvel. Então, passada a escrituração do imóvel, estando tudo ok, faz fácil o registro, né? Esse seria o passo a passo e depois básico. o registro. Quando você pegou e falou agora uma questão, me veio uma dúvida. Você pegou e falou puxar certidões 10 anos para trás ali O cartório de registro de imóveis. Cartório de registro de imóveis. Aí, vamos supor uma situação, certo? Eu comprei hoje um apartamento de uma pessoa, certo? Naquele momento dali, a pessoa estava com as certidões todas certas, tudo tranquilo, certo? Daqui a 2 anos, 3 anos, eu vou vender, mas nesse período, o comprador anterior, ele começou a ter um monte de problemas, certo? A pessoa que vai comprar esse imóvel de mim, só importa as minhas condições ou vai importar as condições dos antigos proprietários? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta. Um pouquinho viajei um pouquinho aqui, né? Você quer saber se após adquirir o imóvel já registrado em seu nome, isso, se os débitos que porventura o vendedor anterior tiver, ele pode vir recair esse imóvel, não? O que o adquirente tem que pôr em mente é o seguinte: adquirir o imóvel, está com a escritura na mão, faça o registro. Você só é dono depois que você registra. Então, registrado o imóvel, né, com todas as certidões, você tem que fazer essa pesquisa, né, para demonstrar que você não foi omisso, né, na sua... Demonstrar a boa-fé do negócio. Exatamente. Né? Então, você fez a pesquisa, tá tudo certinho, guarda esses documentos. Junta a escritura. Junta a escritura, deixa tudo guardadinho, porque lá na frente, se vierem a tentar tomar esse seu bem por uma possível fraude de execução ou fraude de credor, você está mostrando que você fez o seu papel. Aqui, todas as certidões estão
comigo, o bem estava sem débito com ninguém, né? E devedor também da mesma forma, então ninguém vai lhe aperrear. Agora, um detalhe que a gente tem que ter cuidado é que essas certidões de ônus cartoriais, elas só, se eu não me engano, são 30 dias. A validade dela. Então, ela tem que ser... Tem que ser do momento do negócio. Do negócio. Se alguém lhe apresentar uma certidão, não, já tenho aqui, não, tome cuidado. Procure o seu corretor, procure um advogado, porque às vezes você pode estar sendo enganado, né? É por isso da importância de pesquisar não só débitos existentes. Porque vamos supor, nesse caso, se o vendedor estiver respondendo a um processo, tiver com um processo já com uma evolução, digamos, jurídica, é o caso que pode ser entendido como o Dr. Rodrigo aí citou, no caso de um futuro... Fraude à execução ou a fraude à execução. O que é a fraude à execução? É basicamente quando ele tenta transferir de má fé, né? Que ele está tentando se livrar daquela penhora e transfere para um terceiro. Quando a gente pega uma certidão dessa decenal, viténária ou 30 anos, uma das coisas que eu costumo observar é a transmissão, né? Quando você vê muitas transmissões daquele mesmo bem, principalmente entre parentes, fulano doou para cicrano e logo depois transmitiu para outra pessoa. Então, vamos parar, por que isso, né? Alguém está querendo esconder esse patrimônio de alguém, de alguma coisa, situação. Então, é bom ter cuidado. E nesse caso também, agora entrando num assunto até que muitos até não sabem, o que seria o habite-se? O habite-se é o ato da prefeitura em visitar o imóvel, fiscalizá-lo e analisar se ele preenche todos os requisitos de habitação. É basicamente isso. É dizer que aquele imóvel está apto para ser habitado. Exatamente. Passa por outros órgãos também, mas que são integrados, trabalham de forma integrada a prefeitura, Corpo de Bombeiros, não sei se Defesa Civil também passa, né? Não tenho certeza. Mas, eu acho que vai depender de município para município, no caso. Exato. Mas basicamente é isso, Joel. E dá uma segurança ao proprietário de que, de fato, ele pode residir naquele local sem nenhum perigo, né? Que é um documento meio que exigido para uma primeira escritura, no caso, né? E até automaticamente já aumenta a liquidez do imóvel, né? Quando você tem o habite, né? É a importância do documento. Porque, assim, na prática, antes do habite, você não consegue fazer uma transação legal daquele imóvel, né? Você vai voltar justamente para o que a gente falou no início aqui do podcast. Os bancos para financiar exigem. Que seria o contrato de gaveta. Contrato de gaveta. Né? E aí, a partir do momento que você tem um habite, você já torna aquele imóvel ali plausível de um possível financiamento, de uma alienação fiduciária ou algo do tipo. Por isso que aumenta a liquidez, né, e o próprio valor do imóvel. E, com certeza, já sobe. Aproveitando que a gente falou sobre essa parte de financiamento bancário aí, de tudo, eu tenho alguns clientes que já conversaram comigo, que já me procuraram, Rodrigo, em questão de, por exemplo, o cara comprou um apartamento, não está dando conta de pagar por algum motivo, alguma coisa, certo? Eu queria entender um pouquinho como que funciona essa parte da inadimplência do comprador com aquela instituição financeira. Mas vou tentar ser mais didático, porque é uma questão bem técnica, né? Antigamente no Brasil, o instrumento mais utilizado era a hipoteca, né? Depois da dificuldade dos bancos em reaver esses imóveis em caso de dívida, foi criada uma lei que trouxe o instrumento da alienação fiduciária. Existe uma lenda urbana, isso aqui eu vou até deixar claro. Existe o pulo do gato, então. Existe uma lenda urbana que, se você ficar inadimplente 3 meses, o banco passará a ter direito a lhe cobrar e possivelmente tomar o seu imóvel. Como se fosse um direito, né? Eu tenho o direito de dever até 3 meses. Isso é uma lenda urbana, viu, Joel? Isso aí, a lei diz o seguinte: estando inadimplente, o credor, o alienador fiduciário, pode já de imediato iniciar os procedimentos de consolidação daquele patrimônio que ele possui como possuidor indireto, vamos dizer, o banco. Então, criou-se essa lenda de 3 meses, por quê? Porque 3 meses seria o prazo do banco acionar o setor de cobrança, esse setor de cobrança fazer seus atos internos, encaminhar para o correio, o carteiro entregar o AR retornar ao banco, ir para o cartório para iniciar, porque você tem que ser notificado, tem um prazo de 15 dias,
ir para o cartório e o cartório iniciar essa cobrança do imóvel e possível leilão do imóvel. Então, criou-se essa teoria de 3 meses, mas o banco pode iniciar uma cobrança a qualquer momento, inclusive os procedimentos de retomada do bem. Agora, se estiver em contrato um prazo estipulado, vale o que está no contrato. Se tiver consignado 2 meses, 3 meses, é o que vale no contrato. Então, nesse caso, o contrato tem mais força do que a lei? Não, o contrato não tem mais força do que a lei. A lei fala que, estando inadimplente, o banco pode tomar as suas providências. No entanto, o banco pode, de forma individual, particular, junto com o seu cliente, estipular o prazo. Olha, a partir desse momento eu vou lhe cobrar e vou tomar as providências necessárias. Que ele pode estar inadimplente a partir do primeiro atraso, né? Exatamente. Na verdade, um dia após o vencimento da parcela, você já está inadimplente. Então, é uma interpretação literal da lei. Ela diz isso. Não há nada de 3 meses, 2 meses. Uhum. Então, se for ali no caso, der aos 3 meses, que muitos contratos a gente vê residencial que eles usam essa prática da terceira parcela em atraso, pode ir para execução. É uma liberalidade do banco já. E acho até pertinente. Eu acho até que é o tempo necessário do banco entrar em contato, de repente negociar, e é normal, pertinente. Todo mundo está passível de em algum momento da vida acontecer algum imprevisto, né? Seja ele N fatores que podem acontecer. O primeiro passo é o quê? Olhe o seu contrato, né? Dê uma olhada no seu contrato, veja se há de fato uma estipulação de prazo. Se não tiver, corra atrás. Inclusive, na pandemia, a gente teve umas exceções de regra, né? Que os bancos aí dilataram um pouco esse prazo. A Caixa Econômica, salvo engano, até ofertou alguns meses para jogar para o final do financiamento, para ajudar a população nesse momento tão crítico, né? Essa lei já caiu, né? Foi um prazo específico e hoje voltou às regras de sempre. Pegando só um gancho nessa parte da pandemia, uma dúvida e uma curiosidade, na verdade. Os contratos mudaram muito depois da pandemia para cá, Rodrigo? Acredito que não, Márcio. Não vejo diferença do... Porque, assim, uma coisa que eu percebi um dia desse no contrato que eu fui assinar de um cliente, que estava contando lá, em caso de uma coisa absurda, uma pandemia mundial, alguma coisa, não sei, entendeu? Coisa que antigamente, assim, isso não... Eu acho que sempre existiu, mas a gente nunca deu atenção. Nunca acreditou. Entendeu? A gente sempre põe nos contratos causas não naturais, né? Situações bem atípicas, assim. Isso já até está previsto no próprio Código Civil, né? Entendi. Legal. Então, acho que era a questão... Você não observava. Quando vinha a parte ali que você começava a ler em caso de guerra, catástrofe, isso aqui nunca vai acontecer. Mas é porque a gente viveu um momento realmente... Parecia filme de... Apocalipse. Apocalipse, né, cara? É bem diferente. É verdade. Um momento bem tenso. Nessa parte da inadimplência que a gente estava falando, uma coisa que eu percebo quando acontece isso é o seguinte: quando a pessoa está naquele momento, ela não está bem emocionalmente. Certo? Então ela para de ter um pensamento racional. Então um conselho que eu daria para alguém que está passando com dificuldade nessa parte de financiamento, com débito, com alguma coisa, procure sempre alguém que possa lhe ajudar, algum especialista naquelas áreas, converse com pessoas que entendam disso, que elas vão, às vezes, fazer você enxergar um problema de uma forma que você não está vendo. E a maioria dos problemas, ele tem soluções. Com certeza. Muitos também têm esse receio até, né? O advogado, eu acho até pelo termo usado, doutor, né? Assusta muitas pessoas, até um pouco mais humildes, que muitos passam por esse problema financeiro, aí pensam, mas eu não vou lá no doutor, que eu tenho que ter dinheiro para o doutor. Mas muitos não sabem que pode ser negociado com o próprio advogado, o advogado solucionar aquele problema para ele e cobrar uma porcentagem sobre esse valor, ou depois até mesmo outras formas de pagamento, né? Você sabe que esse título de doutor veio de um decreto imperial de Dom João, não lembro. Eu acho que foi o primeiro presidente da República. E isso é uma besteira, né? Eu acho que quem está passando por algum tipo de situação que necessita de um auxílio técnico deve procurar tanto um advogado, de repente, ou o próprio corretor. O corretor ele pode instruir aquele cliente e dar os caminhos necessários para ele resolver aquela situação. O cara procurar um especialista e vai ajudar nessa parte, né? E
Vamos lá. Essa parte daqui do financiamento a gente já falou, né? Sim. Ô, Rodrigo, hoje em dia não, já há bastante tempo, né? Na verdade, tem essa prática, né? O hábito de se comprar imóveis que estejam em construção ainda, que é o que a gente chama no mercado de com uma compra do imóvel na planta, né? Onde a consultora vai e lança um projeto, né? E os clientes compram aquele projeto dali e a consultora, com o passar do tempo, finaliza a construção para depois vir toda essa parte da documentação que a gente falou, ver o habite, ver essas coisas. Na sua visão como advogado, o que um cliente ele precisa saber quando ele vai comprar um imóvel de uma consultora, de um imóvel que está na planta ainda? O cliente, mas o possível adquirente, ele, ao se deparar com a possibilidade de aquisição de um imóvel na planta, a primeira coisa que ele tem que checar é se aquele empreendimento já possui o registro de incorporação. O registro de incorporação nada mais é do que as providências que o incorporador e consultor tomaram junto aos órgãos públicos, né, cartoriais principalmente, unificando, vamos dizer, as matrículas que haviam naquele terreno, eram 2 casas, 3 casas, foram demolidas e vai virar um prédio. Então ele apresentou todo o rol de documentação, todo o projeto, e a partir dali unificou-se as matrículas e se transformou, de fato, num empreendimento que está apto a ser negociado. Uhum. Inclusive, houve até uma alteração recente em relação à possibilidade de negócio, né? Com essa lei nova, feito o registro de incorporação, a consultora ela já pode fazer as promessas, as reservas de unidades que antes não era possível, né? Por quê? Porque com o registro de incorporação, você automaticamente já institui o condomínio. Você tem que apresentar a instituição de condomínio e já gera as matrículas individualizadas. Então, já é possível fazer esse tipo de negócio. Entendi. Então, assim, com essa mudança que teve na lei, ela teve um aumento de uma segurança jurídica para o comprador. Também, porque já gera uma matrícula daquela fração ideal, né? E o adquirente ele já sabe qual vai ser a sua matrícula, que pode, porventura, vender a terceiros e tudo mais. Então, entendi. Mas assim, enfim, voltando à pergunta principal, o registro de incorporação é, de fato, o documento que você tem que observar, porque lá vai estar contido uma série de documentos por trás, como planejamento de engenharia, arquitetônico, urbanístico e tudo mais, e se aquilo for aprovado, ele se transforma no registro de incorporação. Então, é o documento principal. Uhum. E esse documento ele é público ou tem que solicitar na construtora? A construtora certamente tem, mas ele é público também. Se está no cartório de registro de imóveis, ele está disponível para qualquer pessoa. Então, a pessoa, se ela tiver dúvida lá, que a gente sabe na nossa sociedade, às vezes está com um consultor, com um corretor, mas tem muito cliente que gosta de pensar assim, não vou acreditar na pessoa porque não conheço ela. Então, se o cidadão lá quiser ir até o cartório para ver se existe aquele RI, ele consegue. Pode ir lá sem problema nenhum. Inclusive, eu acho que todas as incorporações possuem uma comissão de incorporação, né? Que também ele pode entrar em contato com essa comissão, que ela acompanha e fiscaliza o desenvolvimento da obra. E toda obra também que está dessa forma, é obrigatório colocar a placa, e na placa consta lá RI número tal. Com aquele número o cara pode ir no cartório e solicitar ele. E falando ainda mais nessa parte também da segurança jurídica da compra do imóvel na planta, né? Você acha válido também fazer uma pesquisa daquela empresa para ver se aquela empresa possui, da mesma forma que a gente falou sobre um vendedor, né, com o imóvel pronto, nessa parte também? Rapaz, eu acho que vale até mais, porque você tá lidando com um imóvel, um possível imóvel que vai ser construído. Então, aquela empresa ela tem que estar com a saúde financeira dela, de fato, bem, né? Se ela tiver em recuperação judicial, se ela tiver com muitas ações de cobrança. Uhum. Então, liga o alerta. Para você fazer um investimento, a gente está falando da aquisição de um imóvel. Quantos imóveis você já adquiriu na vida, Márcio? Né? Eu trabalho com isso, né? Eu sou consultor, mas na maioria das pessoas
Adquirir único. 2, 1, Pois né, é. no máximo. Então, assim, se você está investindo o seu patrimônio, né, de repente um fundo de garantia na aquisição de um No imóvel, FGTS. FGTS, na aquisição de um imóvel que vai ser o seu único patrimônio e você provavelmente vai morar nele pro resto da sua vida, então se cerque de todos os cuidados necessários. Se puder pesquisar até o nome do consultor, eu pesquisava. Né? Com certeza. E essa daí é uma questão legal, que é o que eu falo muito pro pessoal que trabalha com a gente, tudo, até para alguns corretores mais novos. Quando a gente trabalha nesse ramo de imóveis, da construção civil, tudo, não é uma venda qualquer que você está fazendo. Na verdade, a maioria das vendas que você fez, você está fazendo parte da vida daquela outra pessoa. Porque é um sonho que o cara está realizando junto da família. A maioria das vezes envolve 2 pessoas, um casal ali para comprar aquele imóvel. E eu tiro assim, até pelo meu pai e minha mãe. Meu pai e minha mãe lembram o nome do corretor que venderam a primeira casa deles. Entendeu? Eu vou até além, Márcio. Na venda de um imóvel, é a mesma coisa. Porque ou você está vendendo para saldar uma dívida, para você tratar de um problema familiar pessoal, tal, de saúde, ou você está saindo de um apartamento bem pequenininho para um que você vai acomodar os seus filhos e eles vão se desenvolver, crescer. Então, assim, tanto na aquisição como na venda, é uma coisa muito, muito única e peculiar, né? São coisas que acontecem, eu acho que 2, 3 vezes na vida e olhe lá, né? E é o que eu falo pro pessoal, assim, cara, a gente que trabalha com imóvel, na verdade, nós somos realizadores de sonhos, né? É verdade. Porque sempre tem um sonho ali por trás de um imóvel, seja ele comprando ou vendendo. Nesse caso também, entrando mais na parte das construtoras, hoje a gente sabe que existem, Maceió recentemente até ocorreu, em caso de uma construtora entrar em falência, né, antes da entrega do imóvel, quais as medidas, assim, vamos supor, a pessoa, a primeira coisa, ela fica desesperada quando ela fica sabendo, né? Então, qual que é a medida que ela consegue tomar e, através dessas medidas, ela tem alguma chance de recuperar alguma coisa ou recuperar até a obra de alguma maneira? Joia, não é fácil, né? É uma situação muito difícil para os adquirentes. O conselho que eu dou é que você una os esforços junto com os demais adquirentes, né? Principalmente a gente falou aqui na questão da comissão de incorporação que acompanha e fiscaliza, de repente encontrar nesses adquirentes um personagem aglutinador, um cara de liderança e promover, de repente, uma ação de destituição do incorporador, uma ação coletiva, né, com pedido de emissão de posse, a depender da evolução da obra, não sei, vamos supor que a obra está faltando 20% para acabar, e assumir essa conclusão da obra. Então, é possível sim, mas é uma questão que fatalmente se tornará uma batalha jurídica, então você vai ter que procurar um advogado e de preferência um especialista, né? E há possibilidade sim de contornar a situação, mas certamente haverá prejuízo para os adquirentes. Não tem como ter solução sem algum tipo de prejuízo. Alguém sempre vai perder um pouco. Mas o outro conselho que eu dou é que, já no mesmo, né, passando pelo primeiro, não adianta cada adquirente movendo uma ação particular e tentando resolver por conta própria. Tem que se unir, tem que se fechar aquele grupo e promover uma ação coletiva, né? Que aí vai ter mais força, muito inclusive. Mais força. No caso, um advogado consegue gerir o condomínio, no caso, né? Que vai ser o grupo, né, de adquirentes, ele vai ser emitido na posse, né, comprovada a situação da empresa e destituindo o incorporador, eles vão assumir a construção da obra e vai contratar uma outra construtora para dar sequência no empreendimento. Mas para chegar nessa finalidade, tem que, de fato, percorrer todo esse caminho judicial. A comissão tem que ver a vida financeira da obra, dos adquirentes, fazer uma espécie de novo CNPJ para aquela situação, de repente. É um caminho bem árduo. Uhum. Rodrigo, deixa eu ver só se eu peguei essa questão. Você disse que teve uma mudança no RI,
Não é isso que hoje em dia o pessoal bota as garantias, tudo? Não, isso eu falei, acho que do patrimônio de afetação, não? Isso, exatamente. Isso é um pouco mais antigo. Hoje há uma possibilidade do incorporador adotar um regime especial de tributação e tal, através do patrimônio de afetação. Ele afeta aquele empreendimento em um valor financeiro para aquela obra, cria um CNPJ específico para aquele empreendimento e esse CNPJ ele fica blindado de possíveis... Ele vira uma construtora dentro da construtora, exatamente. na verdade, Aí vamos supor que essa construtora quebre, vá à falência. Esse bem, especificamente, esse CNPJ específico e os bens que estiverem inseridos dentro desse CNPJ não vai entrar na massa falida. Então, os adquirentes têm essa proteção. Seria uma segurança a mais, no caso, então, para a conclusão daquela obra. Exatamente. Então, e além disso, para puxar o construtor para esse tipo de trabalho, fazendo o patrimônio de afetação, a própria lei já concede alguns benefícios, que é o chamado regime especial de tributação, e ele cai para 5% de SLS, enfim, ele paga muito menos de imposto, né? E ele é atraído para entrar nesse molde, para esse sistema. E isso, de fato, gera uma blindagem para os adquirentes. Na verdade, é uma relação onde todo mundo ganha, né? Porque o construtor ele vai ter uma redução fiscal, isso, né? Os compradores eles vão ter uma garantia maior, isso, e até o Estado também, porque é menos possíveis processos que possam ser que aconteçam, menos dor de cabeça. Hoje, Márcio, quando a gente fala em massa falida, só quem de fato recebe alguma coisa na prática são os credores trabalhistas, né? E o fisco. Os quirografários, que seriam os adquirentes aí esses daí são um dos últimos da lista de prioridades. Né? Então, de fato, se puder checar o regime de tributação, se há um patrimônio afetado, se existe um CNPJ exclusivo para aquele empreendimento, é mais um documento, uma análise que deve ser feita pelo adquirente que vai, de fato, lhe garantir uma segurança maior. Entendi. Nesse caso, então, é sempre interessante levar em conta o histórico da construtora, né? A construtora, quanto mais antiga e mais empreendimentos entregues, no caso, maior segurança ela vai estar ofertando automaticamente já para o cliente, né? Exatamente. E a gente tem diversas construtoras aqui bem sólidas. Bem né? sólidas, de confiança, com certeza. De confiança. Eu acho que o ramo imobiliário aqui no estado está, até pouco tempo, acho que antes da pandemia, estava indo muito bem, né? Depois da pandemia deu uma parada. Mas a pandemia ela ajudou bastante o mercado imobiliário aqui. Principalmente de residência. Isso, exatamente. E teve a questão do Pinheiro também, né? Que movimentou demais o mercado imobiliário aqui em Alagoas. Ô, Rodrigo, no meio do ramo da gente, do mercado imobiliário, a gente fala muito sobre o memorial descritivo, certo? O que é o memorial descritivo nessa visão jurídica? O memorial descritivo, Márcio, da mesma forma que o engenheiro faz um memorial descritivo de um terreno, ele vai especificar quantos metros, os vizinhos, tarará. O memorial descritivo de um imóvel, de um apartamento, ele vai detalhar exatamente a metragem do imóvel, o que tem dentro do imóvel, aonde está localizado. Então, basicamente é isso. Ele dá a segurança a quem está comprando e quem está vendendo do que existe de fato dentro daquele imóvel. Uhum. Então seria uma descrição de item a item ali do que vai ser construído dessa forma, que dá uma garantia para o comprador, para ele sabendo já o que ele está comprando, mesmo não existindo, né? Isso. Hoje fala-se muito no sinal de arras ou sinal de entrada, né? A celebração do contrato. Há uma previsão legal para um mínimo de sinal? Ou isso é estabelecido entre as partes? Não, isso é estabelecido entre as partes, Joel. Há uma diferença entre as arras penais, né, que a gente chama, e as arras de confirmação só. Você pode estipular umas arras... Se for as penais, que é essa mais comum, você tem que consignar no contrato a possibilidade de existência da venda, da compra ou da venda. Do arrependimento, como a gente chama. Essa daí, as próprias arras se tornam a indenização. E a outra é só a de confirmação, que é aquela que a gente apresenta um percentual X para
assegurar a aquisição do imóvel, que pode ser até revertido no pagamento do valor consignado. Entendi. Citou até agora, na tua resposta, um tema importante. Muitos clientes me perguntam, Joel, hoje na compra e venda, na celebração da compra e venda, né, de um contrato de compra e venda, eu tenho aquele prazo que é estabelecido, até se não me engano, pelo Código de Defesa do Consumidor, de 7 dias para desistir do negócio sem sofrer nenhuma penalidade prevista no contrato? Eu não vejo essa relação como uma relação de consumo. Eu vejo ela como uma relação privada civil, né? Então, não aplicaria esse tipo de regra de prazo, não. Eu acho que o que está consignado no contrato é lei entre as partes. Então, assinou... Tá valendo. Tá valendo. Mesmo sem o pagamento? Não. Mas daí você já vai estar cometendo Você vai estar cometendo já uma quebra de contrato. Sim, por quê? Porque você vai deixar que no contrato já pré-estabelecida a data de pagamento. Isso, exatamente. Aí, como você até citou, no caso do teu cliente, ele teve esse problema, ele fez um aditivo para não estar, digamos, infringindo uma quebra de contrato. Então, a partir do momento que ele deixa de pagar, ele vai ter uma multa estabelecida no contrato, que geralmente é 5% ou 10%, né? A praxe, salvo engano. E o vendedor, no caso, vai poder acionar ele juridicamente, né? Exatamente. Uma vez eu já peguei nos contratos ele mostra também em caso de desistência, né? É a questão do arrependimento, mas ela tem que estar consignada no contrato. No contrato, né? E tem que ter estipulado o artigo correto do Código Civil, que eu acho que é o 420, se eu não me engano. Que nesse contrato, quando eu peguei, a pessoa tinha dado uma porcentagem de entrada, certo? E em caso de desistência, ela perderia metade daquele valor que ele teria dado, certo? Isso aí seria o normal, né, pra fazer. Mas aí, quando a gente tava conversando, me veio isso na cabeça, eu falei assim, mas se o cara desistir antes de pagar, né? Se ele tá perdendo metade e ele não pagou nada, entendeu? Doutor Rodrigo, a gente tá finalizando aqui mais um nosso Miaucast. Gostaríamos que o senhor aí fizesse uma consideração final pro nosso telespectador aí, para ver que... Primeiro agradecer, né, a oportunidade. Espero ter contribuído aqui com o bate-papo e dizer que quem possivelmente estiver interessado em comprar ou vender, que de fato procure corretores da sua confiança e que sejam capacitados, preparados, né? Em qualquer situação atípica, procure também um advogado, que você vai estar muito mais protegido no seu possível negócio. Acho que é isso. Segurança jurídica, então, tem que acompanhar hoje um corretor de imóvel. Eu acho que o corretor, muito bem instruído, ele já está à frente acho que da grande maioria. Mas um assessoramento jurídico para qualquer tipo de negócio hoje, principalmente, a gente já tinha falado aqui, a aquisição de um imóvel, ela acontece uma vez na vida, 2 ou 3 no máximo. Então, assim, a gente está falando de um negócio muito sério, né? Então, um acompanhamento jurídico de um bom corretor de imóveis, eu acho que é essencial. Que, na verdade, seria a contratação de especialistas, né? Quando você contrata o pessoal para ele assessorar os especialistas naquelas áreas... Isso é um investimento, não é uma despesa. Exatamente. Você reduz o risco drasticamente de acontecer algo inesperado, entendeu? Principalmente citando esse fato que, às vezes, muitos é uma única transação que vai fazer na vida. Então, se essa única transação der errado, não dá para jamais aceitar. Você não está perdendo, você está investindo, né, na sua segurança. Exatamente. Rodrigão, agradecendo sua presença aqui, obrigado, contribuiu bastante pra gente. Demais. Com certeza vai ser um dos podcasts mais vistos aí, que a gente nota que tem muita dúvida jurídica, né? Muito. Não só com os clientes, mas principalmente com os corretores. E você que está nos assistindo, segue a gente lá no Instagram. Meu Instagram é Márcio Piscinini Júnior. O meu é Joel Imóveis MCZ. Isso. O meu é Rodrigo _Fragoso. Isso. E obrigado, curte a gente aí no YouTube, bota para se inscrever e até o próximo episódio. Obrigado, viu? Um abraço.